E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje são 20 livros que todo investidor deveria ler. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou Elon Florindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente mandar o material novo. Então a gente sabe que a leitura é algo extremamente importante, né? Que todas as pessoas proeminentes do mundo, as pessoas mais ricas do mundo todo, têm o hábito de leitura. E tem um ditado que diz o seguinte, que a leitura, quando você lê, você vive uma vida diferente, você experimenta a vida de outras pessoas, né? Você consegue se colocar no lugar delas. E se colocar no local de grandes investidores não deve ser nada ruim, né? Então é uma É, experiência que vale a pena, né? é como se você tivesse aquele cara para te ensinar tudo o que ele sabe. Ele guardou as memórias dele ali. Você tem um professor particular à sua disposição. Isso, então vamos lá. A nossa classificação aqui ela é um pouco diferente da classificação que é vista por aí, inclusive um pouco inusitada, né? Então a primeira classificação nossa é: se você já leu, dê para alguém. O que são esses livros? Esses livros são aqueles livros bem básicos, né? Que você termina comprando quando está iniciando na sua vida lá de investidor, que tem uns conceitos bem basicão mesmo, mas esses conceitos são importantes para você entender tudo que está ali na frente. E a função dele é principalmente mudar a cabeça, né? Então é um sujeito que está na dívida, que quer sair, organizar a vida financeira. Então são livros que, se você já leu, você já assimilou, dá para alguém, porque você pode mudar a vida daquela pessoa, né? A forma como ela olha os investimentos a partir de um livro como esse. E aí a primeira sugestão de livro nessa categoria eu acho que todo mundo tem, né? Que é o Pai Rico e Pai Pobre. Então é um livro legal, ele dá a sua contribuição ali para você começar a entender que o dinheiro pode começar a trabalhar para você. Na hora que você lê parece que é um negócio muito complicado, mas em seguida você já vai incorporando aquilo, já vai entendendo todos os conceitos e aí serve para você passar para uma outra pessoa começar também na vida de investimentos. O segundo livro é A Árvore do Dinheiro, que também traz vários conhecimentos introdutórios e que você vê como é que você cultiva, né, essa parte de você conseguir aumentar o seu capital. É um livro bem interessante para você conseguir esses primeiros conceitos sobre investimento. O terceiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Também é um livro bastante interessante, eu acho que faz parte da biblioteca de quase todo investidor, né? E ele traz ali uma série de conceitos bastante interessantes para você aprender no princípio. Isso, ele coloca o ouro, né, que é uma sacola cheia de ouro, ele não faz de você uma pessoa rica, né? Porque se você não tiver um fluxo de ouro constante para aquela sacola, ela um dia vai ficar vazia. Então são conceitos bem interessantes para quem está começando a investir. Quarto livro é esse aqui, ó, Investimentos do Mauro Halford, é um livro bem básico. O Mauro Halford foi bastante feliz ao escrever o livro. E ele fala aí sobre renda fixa, sobre bolsa, ele tira pequenos insights e explica para o investidor diversos conceitos que são interessantes para a pessoa saber. Todos esses livros ele têm uma linguagem bastante simples, que é para o cara que não sabe nada, né? Para aquela pessoa que nunca teve contato com investimento e acha que é coisa de outro mundo, ele começar a entender um pouquinho dessa linguagem, né? Então eu acho que essa é a grande contribuição desses livros. Isso, e agora a gente entra aqui então nos livros históricos, né? Então o primeiro livro histórico é História do Mercado de Capitais no Brasil, é esse livro aqui. Ele foi da revista Capital Aberto, que era uma revista que tinha sobre mercado financeiro antigamente, né? E ele conta diversas histórias, entre elas histórias da década de 50, de 60, de 70, que a Bolsa de Valores antigamente era mais para título público do que para qualquer outra coisa, para ações e fundos, né? Não tinha muita coisa. Então você acompanhar essa questão histórica é bastante interessante. O segundo livro do Eduardo Rocha Azevedo, que é a história da vida dele. Então ele conta como é que aconteceu a questão da Bovespa, a unificação com a BMF, tem alguns fatos interessantes ali, como por exemplo a vinda do Nagy Narras, o que aconteceu com o Nagy Narras na Bolsa, eu não vou contar para não estragar a história. Um outro livro histórico bastante interessante é do Kindleberger, da Euforia ao Pânico. Então ele é uma história das crises e ele explica diversas coisas que é bom todo investidor saber, porque quando você entrar numa crise você já está com o coração mais amaciado, né? E é bom saber o seguinte, que a história se repete. O último livro aí tem o Bazin, né? O pessoal indica ele como um livro de investimentos, só que ele, na verdade, ele é um livro que ele conta bastante história do mercado, o tipo de pessoa que tem dentro daquele mercado, o cara que vai lá todo dia, o apostador, né? Então ele cita diversas figuras do mercado de ações. É um livro nacional bastante interessante, mas mais como livro histórico, né? Não tanto quanto um livro de investimentos. É o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, esse livro. É bem legalzinho de ler também. Isso, uma leitura interessante. E aí vamos para mais uma categoria, né? Que é para você ler mais de uma vez e carregar na mochila. Esses aqui são
praticamente obrigatórios, né? Então, o primeiro deles aí é o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, né? Se você não tem, a gente recomenda muito que você compre e leia esse livro com bastante atenção e volte a visitar ele algumas vezes na sua vida como investidor. Ele é um livro histórico, tem coisas que aconteceram há muito tempo atrás, mas ele foi o primeiro cara que pegou e falou assim, poxa, vamos colocar uma metodologia nesse negócio aqui de escolher ações, não é só comprar e vender, né? Então ele colocou uma metodologia que depois foi melhorada ali pelo Warren Buffett, mas é um livro que vale muito a leitura porque ele é o início do investimento em valor, né? Ele ainda não é assim aquele livro pesadão de leitura, né? A gente vai fazer uma sugestão mais à frente sobre outro livro dele, mas é um livro muito importante para quem está querendo começar a mexer com isso de forma bastante séria. Depois vai entrar aí o Security Analysis, né? Que é o livro que é, na verdade, o livro do Graham, da onde o Warren Buffett tirou todo o conhecimento dele, né? Era o livro texto que ele dava, o curso que quando o Buffett foi estudante dele, aprendeu por ali, né? O resumo dele veio para o Investidor Inteligente. Essa leitura só tem em inglês, infelizmente, né? Acho que não foi traduzido para o português, eu nunca vi esse livro em português, mas é uma leitura bastante interessante para ser feita. Ela é pesadona, mas vale a pena ler. Tem outro livro que é em inglês também, mas ele tem em português, que é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher, né? Esse é um livro bastante interessante para se ler. E outro livro aqui também, Investindo em Ações de Longo Prazo, o Jeremy Siegel. Isso aí é quase que a Bíblia do investidor, né? Tem muita coisa interessante ali, faz um estudo de mercado. Esse tem que levar a sério, bem a sério mesmo, porque ele faz toda a parte de estudo de mercado, ele Histórico, né? 200 anos atrás, faz gráficos, né? Exato, e é a história da ação para longo prazo, né? Então ali realmente você está vendo que é um pensamento de longo prazo fazendo investimento em ações. Os próximos livros aí a gente colocou aqui como o Warren Buffett e a Análise de Balanço, que ele é um livro bem simples, bem fácil de fazer a leitura dele, e ele te ensina o basicão da análise de balanços. Só que todos os livros do Warren Buffett, para mim, eles são obrigatórios, né? Desde da Bola de Neve, né, que é o livro dele, mas todos que foram escritos pela sobrinha, pela cunhada, os livros que, na verdade, ele não escreveu nenhum, mas que falam como é que foi a vida desse grande investidor, o Warren Buffett. E aí dá para você tirar algumas sacadas, né, de como ele pensa, de como é que é a forma como ele via os investimentos, como é que era o convívio dele com o investimento, a rotina diária. Então acho que ele contribui nesse ponto, apesar dele ele mesmo nunca ter escrito um livro, né? Verdade. Aí o próximo, então, é A Dose Certa, de John Bogle, né? Esse é bem legal, né? John Bogle é o cara lá da Vanguard, né? Então é um gestor de fundos mútuos nos Estados Unidos e ele fala muito sobre a importância dos custos nos investimentos, né? Então é aquela história, se nós morássemos nos Estados Unidos aqui, eu provavelmente só teria lá alguns fundos mútuos e não queria saber de muita coisa mais não. E ele traz muito essa questão de você investir ao longo prazo, mantendo o olho lá nas taxas de corretagem, nas taxas de administração, e o tanto que isso termina comendo seu dinheiro, né? E nesse livro ele fala sobre como você ter o equilíbrio entre o custo e o benefício nos investimentos. É um livro muito legal. Então, o próximo é esse aqui, do Peter Lynch, o jeito Peter Lynch de investir. Em inglês ele é o One Up on Wall Street, né? É um livro também bem denso, bem interessante. Ele fala sobre como você ir atrás do investimento, né? Ele fala, então, indo em lojas e verificando o que está vendendo mais. É aquele investidor investigativo, né? Digamos assim. Ele faz aqui o que o Lion Graham ele chama de investidor empreendedor, né? É o cara sair da teoria, ir para a prática, identificar ali dentro do círculo de competência dele as empresas e dentro dessas empresas ele descobrir quais são aquelas empresas que são ações de crescimento, quais são as que vão te dar mais dividendo e você entender uma opção de conceitos ligados, né, a essa avaliação inicial de empresas. Tá? É um livro muito legal também. Esse você tem que visitar ele diversas vezes ao longo da sua vida como investidor. Realmente. A próxima categoria aqui, já mudando agora de categoria, né? São os livros nacionais também para carregar na mochila. Então, são livros também que a gente gosta muito, que foram escritos aqui por brasileiros, mas que são livros bem interessantes, bem bacanas de você ler. O primeiro deles aí, né, vai para o Milha, né, o João Bosco. Esse cara é um cara fantástico. Se vocês não conhecem, depois dá uma pesquisada aí um pouquinho a respeito dele, né? E a primeira, e tem duas edições, né? A primeira e a segunda edição, do Invista e Vive Tranquilo. Então, a primeira edição, ele é quase que uma historinha, você olha o livro, parece que é um livro bastante simples, mas o conteúdo que ele tem dentro dele é muito grande. Então, é um jeito fácil de você entender
sobre análise de balanço, sobre análise de ações, sobre análise fundamentalista, como você vai montar sua carteira inicialmente. Livro fantástico, não podia recomendar mais um livro do Mille. Isso. O segundo livro aqui desses nacionais é A Renda Fixa Não é Fixa, da Marília Fontes. Então esse é um livro bem bacana, a Marília Fontes foi muito feliz ao escrever esse livro, ela fala sobre a renda fixa e fala que às vezes realmente ela não é uma renda fixa, dependendo do jeito que você carrega, se você não carregar até o final. E ela te ensina tudo, como que você faz os cálculos, marcação a mercado, marcação na curva, né? Os tipos de título que existe do governo, né? O Tesouro Direto, aquela coisa toda. Então é um livro que vale muito a pena. E o terceiro livro, que a gente não poderia deixar de falar, vai para o nosso grande amigo também, André Luiz Ferreira da Silva Bassi, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário. É o melhor livro, na nossa opinião, aqui sobre fundos imobiliários editados aqui no Brasil. É um livro bem denso que dá a introdução e o André é realmente uma figura fantástica, sabe muito sobre investimento e sobre fundo imobiliário. E além disso, né, ele tem uma vantagem, se você tem o livro digital, que ele é sempre atualizado. Então o André está sempre colocando mais informação lá, está sempre atualizando o livro dele e é um cara que é um ponto fora da curva. Se tem alguém que entende de fundo imobiliário, é o André. Então vale a pena aqui dar uma olhada no livro dele, porque ele vai fazer a base do seu conhecimento em fundo imobiliário. Agora faltaram 2 títulos, né? A gente já falou sobre 18 livros e faltam 2 títulos e a gente abriu então aqui uma nova categoria. Apesar do título, leia mais de uma vez. Esse apesar do título é o seguinte, é porque você vai escutar o título dele, ele parece que é um livro sem vergonha. De sardinha. De sardinha, mas é um livro muito bom, né? Então o primeiro deles é esse aqui, ó. Monte uma carteira vencedora. Carteira vencedora é ótima, né? É do Charles Mizrahi. Esse livro aqui ele é muito bom. Apesar do título, é um livro que traz muita informação bacana, bem densa. E se você for tentar olhar o preço desse livrinho aqui, você vê, é um livro fino e tudo, né? Mas se você for olhar o preço dele para comprar, você vai cair duro. A gente olhou aqui agora na internet, esse livrinho está custando R$130 e você só acha ele usado. Você não acha mais ele, infelizmente, para comprar, né? A editora nunca mais fez nenhuma edição. Ele tem a versão em inglês, do mesmo autor, né? Getting Started in Value Investing. Essa também vale a pena, mas ela está em inglês. Em português virou raridade. Isso. E o último livro aqui são Os Grandes Investidores, de Glenn Arnold. Então ele conta a história de diversos investidores e as estratégias e táticas desses investidores no mercado financeiro. Então é um livro também um pouco histórico, mas é um livro com os grandes investidores, né? Faça como os grandes e tudo. É um livro, um título meio sardinha, mas o livro é bem bacana. Ele, na verdade, não é um livro de biografia, não, né? Quando você vê o título, parece que é só biografia de investidores, mas não. Ele fala sobre as estratégias, fala sobre a forma de pensar, dá uma pincelada ali de como é que eles montam as carteiras deles. Então é um livro bem legal de acompanhar também. Então, pessoal, esse aí era o que a gente tinha para hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu algum desses livros e gostou ou não gostou, deixa um comentário aqui embaixo, né? Vamos tentar discutir sobre esses assuntos aqui, que livro é uma coisa extremamente importante na formação do investidor. E é um presente excelente que você pode dar para aquela pessoa que você gostaria que tivesse lá, desse um passo adiante na vida, né? Então, às vezes você está investindo e a sua esposa ou seu esposo ainda está querendo aprender, vai lá, dá um livrinho para ele também para começar a apresentar, né? Para sua esposa, para começar a entender também um pouco sobre isso, porque esse conhecimento é muito legal. E quando você lê, marca o livro. Você vê os livros aqui que a gente utiliza, tudo rabiscado. Não faz mal não, porque essas ideias aqui depois, quando o seu filho for pegar o livro para ler, ele vai entender como é que você pensava naquela época, né? Você vai conseguir marcar ali todas aquelas observações que foram importantes na sua formação como investidor. E lá na frente, quem sabe, né? Você também vai querer escrever um livro aí, tá lá toda a sua história registrada nos livros que você aprendeu. É isso aí, pessoal, isso é muito bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, isso é tudo que a gente tem para hoje. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal. E fique tranquilo,